Olá! Nesse vídeo falaremos dos operadores da linguagem Java. Os operadores da linguagem Java que nós vamos tratar são os mesmos que vocês já conhecem da linguagem C. Operador de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão, de resto, incremento e decremento. São coisas que a gente já está acostumado aí da linguagem C e o Java mantém inclusive a sintaxe a mesma. Nós temos aí também os operadores relacionais, ou seja, o maior do que, maior ou igual, menor do que, menor ou igual, o igual e o diferente. Funcionam da mesma forma com que a gente utilizava lá em C. E nós temos também os operadores e, ou e não, também da mesma forma que na linguagem C. Eu não vou mostrar aqui os operadores e ou bit a bit, mas eles também existem aqui na linguagem Java, tá? Bem, nós temos aqui então o exemplo dos operadores. Eu vou abrir aqui no NetBeans para a gente poder ver. Eu vou aproveitar e vou utilizar o debugger, né, o depurador aí do NetBeans para a gente poder ver a execução do código passo a passo. Quando a gente trabalha com debug, a gente tem um conceito que é o conceito de breakpoint. Um breakpoint é esse quadradinho vermelho aqui, que nós utilizamos como um ponto de parada. Então, quando eu mandar executar o meu código em modo debugger, ele vai executar todo o código até chegar nessa linha aqui, tá? Nesse caso específico, eu tenho aqui a variável x com valor 10 e o y com valor 3. Para executar em modo debugger, eu clico com o botão direito, debug file, e aí ele chega nessa linha eu já tenho a variável x com valor 10 e já tenho a variável y com valor 3. Quando eu pedir para executar aqui, x igual, ele vai concatenar com o valor de x que é 10. Então quando eu der um passo, olha só, ele vai mostrar aqui x igual a 10. Se eu fizer agora x igual ao valor de y, né? Vai ser y igual ao valor que tem na variável y. Nesse caso, y igual a 3. Da mesma forma que o menos x aqui é igual a menos 10. Aí vem um erro muito comum quando a gente faz esse tipo de divisão aqui. Eu tenho a divisão de x por y. Essa é uma divisão inteira. Muitas pessoas acham que vai ser feita a divisão de 10 por 3 no universo dos números reais. Não é isso que vai acontecer. Olha só, x por y, para ele, 10 por 3 dá 3 com o resto 1. Né? Tanto que aqui, quando eu executo o passo seguinte, olha só, ele mostra o resto de x por y é 1. Tá? Aqui eu coloquei inteiro de x por y, mas para fins de uso, como as variáveis são do tipo inteiro, o efeito é o mesmo. Então eu tenho lá que esse valor é 3, assim como era nessa divisão aqui. Aí vem uma outra situação muito comum também, no uso do operador de incremento e decremento. Eu tenho aqui x mais 1 igual, aí eu tenho operador de concatenação, x mais mais. O que o aluno poderia pensar, né? Bem, ele vai pegar aqui x mais 1 igual a 11, né? 10 mais 1, 11. Mas quando a gente executa, ele mostra que x mais 1 igual a 10. Por que ele faz isso? Quando eu utilizo o operador de incremento, quando eu coloco mais depois, ele retorna o valor e depois incrementa. Se eu tivesse colocado mais antes, ele ia primeiro incrementar para depois retornar o valor. Então eu vou parar aqui a execução, vou até colocar um breakpoint nessa linha, tá? Para ele executar as outras. Vou tirar o mais do final e vou pôr no início, olha só. E vou pedir para ele debugar o código, olha só. Então, olha só, ele vai rodar até esse ponto. Não executou essa linha ainda, ele está parado nessa linha para executar aí quando eu der o próximo passo. Nesse caso agora, ele primeiro vai incrementar e depois vai retornar. Antes ele retornava
para depois incrementar. Nesse caso, olha só, ele vai mostrar que x mais 1 igual a 11. Então isso aqui é um negócio importante, que a gente tem que saber aí quando estiver utilizando o operador de incremento e decremento. Tá certo? Então, sobre operadores na linguagem Java, era isso que a gente tinha para mostrar. Valeu!